Shalom, shalom! Bem-vindos a mais uma aula aqui, no nosso treinamento avançado de batalha espiritual. Nós estamos falando sobre orações que trazem cura, o Santo de Israel. E nós vamos falar hoje sobre exercitando a fé em busca da cura. Então vamos começar logo com o texto aí, Marcos 5, capítulo de número 5 de Marcos, versículo de número 34, diz assim: E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. A fé, ela libera a unção de cura. Presta atenção. A fé, ela libera a unção de cura. A falta da fé, por outro lado, bloqueia a cura. E isso daqui vai ficar muito claro para você. A mulher com problema de hemorragia buscou a unção pela fé. A fé é como uma força que atrai a unção, o dom de Deus. A fé é como uma força que atrai. Jesus não só ministrou com a unção, mas também ele permitiu que as pessoas soubessem que ele era ungido. Em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, ele diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para curar, libertar, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Uau! Então ele não apenas era ungido, mas ele levava as pessoas a terem essa convicção. Eles levavam as pessoas a acreditarem nisso. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma falsa modéstia dos ministros, que eles se sentem acuados de dizer em quais dons eles fluem, em qual área Deus os usa, como que o Espírito Santo flui por intermédio deles. E isso, então, quando eles não têm coragem de declarar, de falar, ou talvez eles não seja falta de coragem, mas falta, de um treinamento e de um direcionamento para eles terem convicção de qual área Deus os usa, então, por eles não saberem se anunciarem a chegada deles nos lugares, as pessoas não têm aquela perspectiva, não têm aquele desejo, não têm aquela fome de estar naquele ambiente com a visão correta, com um desejo correto, querendo sugar desse ministro, o dom, os dons que o Espírito Santo flui por intermédio. A pessoa não vem faminta, a pessoa não vem, e muitas das vezes nem sequer as reuniões estão vazias, mas Jesus, ele mandava predizer, anunciar a chegada dele nos lugares, e a chegada dele era anunciada com que está vindo o Salvador, está vindo o Messias, mas não só isso, ele cura, ele liberta, ele purifica leproso, ele multiplica pão. Então as pessoas vinham, a mulher mesmo do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar o quê? Que ele era o Messias e também que ele curava. O cego de Jericó pergunta: que barulho é esse daí? Vamos falar assim: é Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré. E ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus
dava vista aos cegos. Então ele se levanta faminto, ele se levanta com a necessidade, ele se levanta para poder exaurir do mestre a unção. A mulher, ela vai em direção ao mestre dizendo: se ao menos eu tocar em tuas vestes, eu serei curada. Então, um dos erros que nós estamos vendo hoje de muitos ministros, não de todos, é não saber em que áreas que nós fluímos bem e não saber falar isso para as pessoas virem de longe, ou da redondeza, do bairro, ou da própria congregação. Quando você for convidado, já vão convicto: hoje é dia de cura, hoje é dia de manifestação do poder, hoje a pessoa talvez seja um mestre, hoje é dia de revelações extraordinárias de conhecimento bíblico. Você tem que saber em qual área você é bom, você é usado, e saber falar isso para as pessoas. As pessoas têm que ter uma expectativa, né, na tua chegada, e em você tá indo naquele ambiente. Tem que ter essa expectativa. Tem que haver isso. Quando ouviram que Jesus fora ungido, quando ele declara em Lucas 4:18, quando eles ouviram que Jesus fora ungido, cabia a eles acreditar e aceitar. O povo de Nazaré não acreditou e por isso não pôde aproveitar a sua unção, né? Isso está em Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6, do versículo 1 ao versículo 6. Marcos 6. Vamos ler. Oh, glória. Marcos 6, do 1. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Marcos 6. Está aqui. Diz assim: e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes disse, olha o que Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia fazer ali, olha isso, está falando de Jesus, tá? Jesus, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Não era o Eduardo. Não, Jesus. Não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Você prestou atenção que na terra dele pouco ele operou? Por que ele operou pouco na terra dele? Por causa da incredulidade, porque eles não criam, eles não tinham fé. O que é o combustível para você chegar num ambiente que você foi convidado para pregar, ou se você for convidado para orar, ou você foi para fazer... Qual que é o ingrediente? É você saber enviar mensagens ou mensageiros na tua frente para predizerem a tua chegada e anunciarem como é que Deus te usa. Ó, está vindo aí o homem dos milagres, está vindo aí o homem que é usado nas revelações, ó, está vindo aí o cara é doutor.
Ó, ele pega a Bíblia, ele esmiuça, ele tem cada uma mensagem, impacta, transforma, é extraordinário, é sobrenatural. Você tem que saber enviar na tua frente o preparador de caminho. Jesus ensina isso, né, por intermédio do Batista, do João, que prepara o caminho. Ó, eu não sou o Messias, mas após mim vem aquele que eu não sou digno nem sequer de atar as opacas nos pés dele. Então, ele sabe o quê? Que é importante. Em Lucas 10, nós vemos a missão dos 70. Qual é a missão dos 70? É ir de dois em dois, anunciando que Jesus vai passar por esse lugar. E os discípulos que estão indo anunciando, eles já operam sinais, prodígios e maravilhas. Mas dizem, ó, o que está vindo aí faz 1000 vezes mais do que nós. Então o caminho está preparado, as pessoas vêm de longe, nossa, tá vindo um aí que é usado na revelação, tá vindo um aí, ó, tá vindo um homem aí que é usado na cura. Então as pessoas se organizam para trazer os doentes, ó, tá vindo um aí que é usado para poder expulsar demônio. Os atormentados vão ser tragos até o ambiente, porque você soube se apresentar, você tem convicção de qual área Deus te usa, qual área que você treinou, foi abençoado para poder fluir, e você sabe enviar isso, apresentar o teu ministério. E para o ministério de cura é importantíssimo. Primeiro, o ministro de cura, se ele não souber se apresentar e na reunião não tiver doentes, não vai fluir, porque não tem doentes. Não tem doentes. Não tem. Jesus não pôde fazer nenhuma grande obra em Nazaré por causa da falta de fé do povo. Se eles tivessem fé, poderiam ter atraído a sua unção e serem curados. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela acreditou. Ela teve fé. Ela acreditou o suficiente para atravessar a multidão, se aproximar e tocar na cura, que era o próprio Jesus. Ele acreditou o suficiente, né? Em Lucas 8:46 está escrito, Jesus disse, alguém me tocou, porque percebi que virtude saiu de mim. Olha só o que Jesus declara. Alguém me tocou, porque percebi que saiu poder de mim. O toque dela, ela sabia tirar o azeite da perdeneira, o mel da rocha. Ela tinha a arma que trazia a existência o que só ela acreditava e queria que existisse a fé. Ela tinha essa arma. Mas por que ela foi habilitada com essa arma? Porque ela ouviu falar de Jesus. Né? Ó, Jesus percebeu que o poder, a virtude tinha saído dele. A mulher puxou de Jesus o poder de cura com a sua fé. A palavra poder vem do grego dunamis, que significa habilidade, força, significa também, né, bravura, dinamite, poder, dunamis. Quando você tiver fé, você será curado e extrairá de Deus o poder da cura. O poder de Deus é lançado em seu favor, portanto a unção é o poder de Deus. Marcos 5:27, quando ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou nas tuas vestes. O que ela ouviu falar de mestre? O que falaram para ela? Qual foi a declaração que ela recebeu? O que você acha?
que ativou tanto a fé dela para se levantar e romper dor, doença, multidão, empecilho, ir lá e tocar em Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava qualquer enfermidade. Aquela mulher, ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha ouvido a respeito da unção de cura que estava sobre ele. Está entendendo, ministro? Está entendendo, pastor? Está entendendo, obreiro? Se você não souber se apresentar, se você não souber, tiver convicção em qual área você flui, você não vai estar apenas confuso, mas você vai confundir as pessoas que estão ao teu redor. Você vai deixar de exercer aquilo que Deus te deu e vai fazer com que as pessoas deixem de te honrar e de te receber como um homem ungido, usado na cura, porque você não fala, porque você tem vergonha, ou porque te ensinaram que se você falar, você está sendo, soberbo. Vamos lá, que estamos terminando. Meu Deus! Ela tinha ouvido falar a respeito da unção de cura que estava sobre ele. Ela tinha ouvido que um profeta de Deus estava ministrando em Israel. Quando as pessoas ouvem falar sobre a unção, a fé delas cresce. E elas têm, então, conhecimento e fé para buscar a unção. Precisamos saber sobre a unção dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. Precisamos saber sobre a unção de cura e sobre o milagre da unção. Precisamos saber sobre as unções especiais dadas pelo Espírito Santo. Muitos nesse país, eles se perguntam por que os milagres ocorrem tanto em outros países. Muitos que participam das cruzadas, eles caminham quilômetros para chegarem no encontro de avivamento. Alguns viajam por dias. Isso é buscar unção. Isso é pagar o preço. Isso é crer que aquele ministro está cheio do poder de Deus e isso vai passar para eles. Como resultado, eles recebem a cura e a unção. No entanto, existem muitos cristãos que não andam nem 2 quarteirões e ficam se perguntando por que não recebem milagre. Não se esforçam, não têm fome e também não são ensinados para os ministros causarem, essa impressão, colocarem neles, essa expectativa de que está vindo um homem de Deus, um homem ungido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 14 ao 16. Olha o que está escrito. E muitos mais crentes no Senhor eram acrescentados. Multidões de homens e de mulheres. De modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Uau! Porque eles tinham ouvido falar da unção que estava sobre a vida do apóstolo Pedro. Aqui nós vemos pessoas chegando de cidades vizinhas a Jerusalém, onde há demanda, a provisão. Entendeu, ministro? Entendeu, santo? Entendeu, ungido? Se você não fazer com que as pessoas saibam, os dons que estão operando por intermédio da tua vida, os dons do Espírito Santo, você não vai ter pessoas com essas necessidades, você não vai alcançar as pessoas que têm a necessidade desses dons fluírem em você, não vão aparecer.
Agora, quando você sabe esse mecanismo e usa dessa ferramenta, vão te anunciar do jeito que você colocou no script, as pessoas vão vir, os necessitados que precisam ser impactados pelos dons do Espírito Santo que fluem na tua vida vão aparecer e a reunião vai ser extraordinária. Eles serão curados, tocados, impactados, libertos, serão sacudidos, vai ser uma bênção. Você tem que aprender isso aqui. Pelo amor de Deus, você tem que aprender isso. Onde há demanda, há provisão. Há uma unção, havia uma unção suficiente para curar todos, né? E todos eram curados. Os que vinham de longe, os que vinham de outra cidade, nem sequer recebiam imposição de mão, só a sombra passava, mas a demanda, a fome deles, a necessidade deles faziam com que os céus se abrissem e o ministro de cura fosse usado de uma maneira extraordinária a ponto de só a sombra projetada causar libertação e cura. Aqueles que buscam a unção, que flui dos homens de Deus, eles encontram. Aquele povo buscou a unção que fluía dos apóstolos e encontraram. Quando as pessoas vêm aos encontros, algumas vezes de muito longe, e buscam o dom, eles recebem o milagre. Você tem que saber. Lucas 5,17, que está escrito: e aconteceu que, em um certo dia, enquanto estavam ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Pegou isso aqui? A palavra poder aqui é dunamis, também traduzida como virtude em Lucas 8,46. A mulher com um fluxo de sangue atraiu a virtude do corpo de Jesus com a fé que tinha. Então podemos dizer que a virtude de cura estava na casa onde Jesus ensinava. Quando a virtude de cura, a unção, está presente, podemos usar nossa fé para buscar a unção. Dessa forma, ela será liberada para obtermos a cura. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18 ao 20, diz assim: e eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meio de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles não encontraram um caminho pelo qual o pusessem levá-lo por causa da multidão. Subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te foram perdoados. Através da fé deles, eles buscaram a unção presente naquele quarto, naquele ambiente. Como resultado, a virtude de cura foi liberada e o homem foi curado. Existem momentos em que a presença do Senhor é densa, como uma nuvem carregada. Quando a unção está presente nesta proporção, tudo o que precisamos fazer é usar a nossa fé para buscá-la. A cura e os milagres vêm como resultado dessa busca pela unção. Você tem que ir faminto no culto. Você tem que ir, insaciável, faminto, desesperado, sedento. E você, ministro, tem que aprender a ativar isso nas pessoas. Nós buscamos a unção através de nossa fé. O Senhor nos deu o dom da fé para este propósito. O Senhor deseja que usemos nossa fé para buscar, para retirar os dons dele, Busque os melhores dons com zelo.
E muitos nunca usam a fé para esse propósito. Congregações construídas na fé terão uma ferramenta que poderão usar para receber os dons de Deus. A fé é um canal através do qual a unção flui. A fé é como uma luz acesa que dá início a um fluxo de eletricidade. É como a partida de um carro que liga o motor através da ignição. A fé é a fagulha que inflama o poder explosivo de Deus. Ela inflama o poder dos dons da fé, da cura, dos milagres. A fé inflama os dons da revelação, da palavra, de sabedoria, de conhecimento e de entendimento do Espírito. Ela inflama a expressão dos dons de língua, da interpretação e da profecia. A fé libera os dons dos ministérios dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A fé vem com ouvir. Quanto mais as pessoas ouvem sobre os dons de Deus, mais fé receberão para extraírem milagres dos dons. Eu prego em diferentes operações e administrações do Espírito Santo, graças a Deus. Eu fui treinado a ministrar cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, ativar, profeta ativacional. Eu ativo ministérios, graças a Deus. Como pastor, eu envio pessoas diferentes, com diferentes unções e manifestações para ministrarem. Eu as ensino, eu as ensino a respeito dos dons e as envio para que usem a fé em busca desses dons. É incrível como os ministros são profundamente capazes de ministrar em um ambiente criado através do ensino da libertação. As pessoas usam a fé para extrair a unção para elas e o fluxo se torna tão grande que nós temos que propositalmente interrompê-los até o próximo culto, de tão faminto, de tanto que eles estão recebendo. O negócio fica tão forte que tem que interromper. Não chega até que já deu, a gente, não dá mais, já passou muito da hora e tem gente caída, gente sendo curada, gente sendo liberta. Amém? Olha, se eu fosse você, não perdia essa mentoria, não. Orações que trazem cura. Uma mentoria que são 12 horas, né? São seis encontros. O link está na descrição. Além dos vídeos das aulas, você ainda tem uma mentoria comigo, uma vez por semana. E eu quero ativar esse dom na tua vida. Eu quero ser profeta ativacional na tua vida, como o Senhor já proporcionou ativar, né, os dons de cura na vida de tantos. Link na descrição, o WhatsApp também está na descrição. E shalom, shalom.